nesse conteúdo? Reações de oxirredução. Bem, oxidação, você não pode esquecer, perda de elétrons. Tá? Redução, o que é? Ganho de elétrons. Então, quando eu falo em uma reação de oxirredução, eu estou falando em uma reação química onde haverá transferência de elétrons. Alguém vai perder, lógico, outro vai ganhar, um determinado elemento vai estar perdendo elétrons, outro vai estar ganhando elétrons. E aí, então, como é que nós vamos mencionar isso? Olha lá, pessoal, em uma reação química, como é que eu vou saber se o elemento ganhou elétrons, se ele perdeu elétrons? Vamos passar a usar os termos corretos. Se ele sofreu oxidação, se ele sofreu redução, não é? Olha lá, ao perder elétrons, ele vai ficando cada vez mais o quê? Positivo, não é? Ele vai ficando cada vez mais positivo quando ele perde elétrons, quando ele sofre oxidação. Já quando ele sofre a redução, que é o ganho de elétrons, ele vai ficando o quê? Cada vez mais negativo. E aí eu vou comparar como é que estava a carga dele antes da reação, né, o NOx dele antes da reação, com o NOx dele após a reação. Pessoal, na aula lá gravada, a gente explica essa questão do NOx, mas entenda o NOx como sendo a carga que o elemento apresenta, não é? Então, vamos lá. Corrosão e transferência de elétrons. Então, veja que nesse sistemazinho, corrosão, formação de ferrugem, não é? A estrutura metálica está se desgastando. Olha quanto isso é comum em nosso cotidiano. O que é que está ocorrendo ali? Naquele ferro, naquela formação da ferrugem. A estrutura metálica, o ferro ali em questão, está perdendo elétrons. E ao estar perdendo elétrons, o que é que vai acontecer? Ele vai ficando cada vez mais positivo. Olha uma típica, pessoal, uma típica reação aqui de oxirredução. Observe, zinco foi colocado no meio onde existe íons hidrogênio, os cátions hidrogênios. Olha lá. Olha o que ocorreu dessa reação. Olha como procedeu-se aí a reação de oxirredução. Veja, o zinco, substância simples, tem lá o seu NOx igual a zero. Seu NOx igual a zero. Aí você observa o seguinte, olha o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai ter NOx igual, ele é um íon, é um cátion. Então, o NOx é a carga dele, tá vendo? Ó, mais um. Aí, veja o que foi que aconteceu. O zinco, que estava neutro, NOx igual a zero, perdeu elétrons para o hidrogênio. Os hidrogênios ficaram com NOx igual a... Deixa eu admitir aqui o pessoal. Deixa eu ver aqui uma mensagem que foi mandada. Percebi aí, rapaz. A internet, às vezes, né? Às vezes a internet a gente sabe. Mas se cair, você entra de novo. Vai entrando aí. Valeu por ter avisado, Fabrício. Então, pessoal, o zinco vai perder elétrons para o hidrogênio. Olha aqui, ó. Qual a consequência disso? O zinco, que perdeu elétrons, vai ficar positivo, e o hidrogênio, que estava positivo, ao ganhar o elétron, ficou neutro, neutralizou, ficou com NOx, ficou com NOx igual a zero. Bem, é esse tipo de raciocínio que nós vamos estar aqui constantemente vendo ao longo dessas ideias de oxirredução. Alguém está perdendo elétrons, está ficando, portanto, positivo ou cada vez mais positivo, e alguém vai sofrer redução, ganho de elétrons, e vai ficar o quê? Irá ficar negativo ou cada vez mais negativo, porque de repente ele já é negativo
e ganha mais um elétron. Ficou mais negativo ainda. Né? Passou de 1 negativo para 2 negativo, de 2 negativo para 3 negativo. Quanto mais elétrons ganhar, mais vai ficando com um número de oxidação cada vez mais negativo. Então, nós temos aqui, né, essas ideias que serão trabalhadas em nosso capítulo. Olha o que é que eu tenho aqui, ó, né? A explicaçãozinha, a mesma reação de cima, mostrando que quem sofreu oxidação é aquele que perdeu elétrons, quem sofreu redução, aquele que ganhou elétrons. E quando a reação ocorre dessa maneira, alguém ganhando, alguém perdendo, é, logicamente, uma reação de oxirredução. Pessoal, o assunto ele é muito tranquilo, muito fácil. A única dificuldadezinha que pode aparecer é quando o aluno for calcular o NOx, não é? Que ele tem que se lembrar das regrinhas de como calcular o NOx. Essas regrinhas nós vamos trabalhando com o passar do tempo, tá? Ok. Pessoal, tranquilo aqui. Quem sofreu oxidação, quem sofreu perda de elétrons, quem sofreu redução, tem que estar bem seguro nisso aí. Se tiver dúvida, pergunta. Olha lá. Por que tem que estar bem seguro? Porque os outros dois conceitos na sequência, ó, eles falam justamente, eles dependem do conceito de oxidação e de redução. Vai falar sobre os agentes, agente redutor, agente oxidante. Pessoal, pela minha experiência, os alunos confundem muito isso aqui. Confundem demais o que é o agente redutor, o que é um agente oxidante. Aí presta atenção qual é a lógica de entendimento para que você não se atrapalhe, para que você não confunda. Ó, presta atenção, volta aqui, ó. Vê essa reaçãozinha que nós estávamos analisando agora há pouco. O zinco ele perdeu elétrons, ok? Ele sofreu oxidação, ok? Oxidação é a perda de elétrons. Olha lá, quando nós vamos falar de agentes, agente redutor, agente oxidante, é esse raciocínio aqui, ó. Quem sofre oxidação está como que obrigando o outro a ganhar elétrons. De novo, aquele que perde elétrons, a oxidação, é como se ele está perdendo, né? É como se ele obrigasse o outro a ganhar. Então, como é que vai se comportar aqui a questão dos agentes? Aquele que sofre oxidação, ele será o agente redutor. É ele que vai fazer com que o outro ganhe elétrons. Aquele que perde faz com que o outro ganhe. Por quê? Porque uma coisa está atrelada à outra. Não é? Se alguém perdeu, perdeu para o outro. Então, aquele que perde, aquele que sofre oxidação, é o agente redutor. Na hora de você cravar a fixação aí, ó, é só você trocar o termo. Quem sofre oxidação será o agente, aí você troca, ó, agente redutor. Ele faz com que o outro ganhe. Bom dia, Eric. Bom dia. Cadê? Vai perguntar alguma coisa? Pensei que ia perguntar. Não. Opa, tranquilo. Qualquer coisa, viu? Fica à vontade aí para perguntar. Como você ligou o áudio, eu pensei que ia perguntar. Ok. Veja. E já o outro agente. Quem é o outro agente? Agente oxidante. Qual é o entendimento? Ó, preste atenção. Agente oxidante, você vai entender dessa forma, olha. Você achou lá aquele que sofreu oxidação e achou aquele que ganhou o elétron, o que sofreu redução. Pois bem, aquele que ganhou o elétron, que ganhou elétrons, é como se ele tivesse feito com que o outro perdesse elétrons. Aquele que ganha, ele só ganha se alguém perder elétrons. Então, para ele ganhar, para ele sofrer redução, alguém teve que perder. Então, quem sofre redução, quem sofre ganho de elétrons, faz com que o outro perca elétrons.
Então, ele vai ser o agente causador da oxidação, ou seja, o agente oxidante. Quem ganha elétrons será o agente, aí você troca o termo, né, redução, vai trocar por agente oxidante. Pessoal, primeiro ano, nós estamos aqui com um material de excelente qualidade, está colocando conteúdos extremamente relevantes para o entendimento de química aí de vocês. E aí, então, eu peço que quando você ficar na dúvida, pergunte. Pergunte porque, olha, esse material ele é muito estruturado, não é? Para resultados. Os conteúdos, a ordem, a forma de cobrança, os conceitos, as contextualizações, né? Toda a ilustração existente nele, olha, é show no sentido de resultado para os alunos. Então, não entendeu? Pergunta porque pode estar sofrendo um prejuízozinho aí e a gente resolve rapidamente. Então, vê lá, olha, nós temos aqui como é que alguns elementos vão se comportar na hora de perder elétrons. Professor, tem que decorar isso tudinho, é? Não, né? Alguns são mais falados, nas questões são os que aparecem, né? Então, calma lá, preste atenção aqui. Lítio, olha lá, ele perde 1. Potássio, perde 1. O bário perde 2. Cálcio, 2. Professor, não precisa a gente pensar nessa lista, não. É só pensar na família da tabela periódica. Correto. Você vai lembrar lá da estrutura da tabela periódica. Lembra as famílias? Família 1, família 2, não é? Família 3, ou família 13 lá, dependendo do qual nós estejamos falando. Aí o que é que vai ter? Quando o elemento tem um elétron na última camada, tipo os elementos lá da família 1, dos metais alcalinos, com um elétron, ele quer o quê? Perder esse elétron. Ele perde. Não é? Exemplo aqui, o lítio, o potássio, o sódio, não é? Já quando ele é da família 2, a do ladozinho, metais alcalinos terrosos. Vê como os assuntos são todos complementares. A gente está falando de tabela periódica aqui agora. Não é? Por quê? Porque é isso que vai determinar se um elemento ele tem a tendência para sofrer oxidação, a perda de elétrons, ou sofrer a redução, o ganho de elétrons. A regra geral é, com 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, o átomo quer o quê? Perder esses elétrons. Mas se tiver 4, 5, 6 e 7, qual é a tendência? Ganhar o suficiente para completar 8, que é a condição de estabilidade dita pela regra do octeto. Então, aqui nós temos, né, uma sequência, né, de átomos, uma sequência de metais, átomos de metais, né, tirando aqui algum tipo o hidrogênio, né, que é uma exceção, é sempre uma exceção. O hidrogênio está em tudo, mas onde ele aparece, ele é uma exceção. Olha lá. E aí, então, nós temos o seguinte. Vê lá, preste atenção. Pessoal, lógico que quando nós falamos aqui, em corrosão, né, nós sabemos que alguns metais, eles são mais facilmente corroídos do que outros. E o que é essa corrosão? Não é? É a perda de elétrons. Quando o metal está perdendo elétrons, está sofrendo a oxidação, ele está se desgastando. Os átomos ali, eles estão saindo da estrutura metálica. Por isso que a estrutura metálica vai ficar o quê? Enfraquecida, não é? Então, uma estrutura de ferro, de aço carbônico que possui muito ferro, né? Que sustenta de repente alguma coisa, sei lá, um prédio, uma casa, alguma coisa nesse sentido. Aí com uma ponte, não é? De repente a ferragem, como é falada, a estrutura metálica começa a sofrer corrosão. Será que aquela estrutura está segura?
Será que ela está ficando cada vez mais segura com essa corrosão? Claro que não, né? E por que isso? Porque está ocorrendo o enfraquecimento do metal ali existente. Ele está sendo desgastado, ele está saindo dali, ó. Por quê? Porque os elétrons estão saindo de sua estrutura pelo fenômeno de oxidação e com isso os metais ali existentes estão ficando, ó, em menor quantidade. Quanto cada vez mais saindo metais, menor quantidade dos metais que ficam e, consequentemente, a estrutura como um todo fica fragilizada. Né? Por exemplo, ferrugem em um carro, né? Na estrutura de um carro. Daqui a pouco a gente fala sobre a pintura, né? Que é necessário para o entendimento aqui também, tem tudo a ver. Né? Mas com a ferrugem, o metal não está se desgastando, não está sofrendo, não está ficando cada vez enfraquecido, mais enfraquecido. Pois bem, nessa tabela aqui, nós temos uma escala da facilidade. Olha o tema aqui do lado, olha. Olha o título aqui, ó. Né? Olha a setinha que diz, ó. Facilidade de oxidação aumenta. Nem todos os metais possuem a mesma facilidade em perder elétrons. Alguns possuem uma facilidade muito maior em perder elétrons, não é? Muito maior. Aí, por exemplo, aqui, olha a escala de todos os metais que nós conhecemos, o que tem a maior facilidade para perder elétrons vai ser aqui, ó, o lítio, não é? De todos os metais que nós conhecemos, o que tem a menor vontade de perder elétrons é olha lá, o ouro. Né? Então, por isso que o ouro é utilizado, por exemplo, para fazer peças, joias, né? Obras de artes. Por quê? Porque ele praticamente não vai sofrer corrosão. Praticamente ele vai ficar intacto. O que foi feito ali de ouro vai permanecer, ó, né? Por muitos e muitos anos sem sofrer alteração nenhuma, sem sofrer corrosão nenhuma. Né? Agora, quando você pega outros, ó, digamos que se faça uma obra de arte em ferro, aqui, ó, ferro. Ferro está no meio, né? O ferro, você sabe que o ferro no instantezinho vai enferrujar. O que é a ferrugem? A perda de elétrons dos átomos de ferro ali existente. Então, aquela ferrugem, ela vamos aprofundar agora, relação com o oxigênio. Não é? Aquela ferrugem que a gente tanto vê, ela vai ser o quê? A combinação do ferro com o oxigênio do ar, por exemplo. O oxigênio ataca a estrutura do ferro. Mas como é que ocorre esse ataque, professor? O oxigênio do ar, ele rouba elétrons do ferro. Certo? Ele rouba elétrons do ferro. Aí o ferro fica 3+, ele perde 3 elétrons, certo? Aqui eu estou com ferro 2+, tá vendo? Ó? Transformou-se em ferro 2+. Mas existe o ferro 2+, e existe o ferro 3+. O ferro da ferrugem é esse daqui, ó, o 2+, que perdeu mais um elétron, ficou 3+. O ferro 2+, é o ferro importante para a biologia. O ferro 2+, é o ferro que nós precisamos encontrar nos alimentos para poder construir nossas hemoglobinas, as proteínas transportadoras de gases respiratórios, não é? Mas vamos lá. Aí o que é que acontece? A ferrugem é formada pelo ataque do oxigênio. O oxigênio que está onde? Está lá no ar. Aí por isso que você tem a pintura, né? A pintura, por exemplo, na estrutura metálica de um veículo, a pintura tem uma função dupla, no mínimo. Qual é? Primeiro, tem a questão de proteger contra o ataque do oxigênio, porque a pintura forma uma camada que impede o contato do oxigênio com o ferro da estrutura metálica do carro. E outra função imediata é a questão estética, né? A pintura vai trazer um aspecto, um aspecto, né, mais bonito ao veículo, né? Ou seja, cumprindo aí uma função estética mesmo, né, com a pintura ali. Tanto é que existem efeitos, existem mais diferentes tipos de cores,
É para você ver que o objetivo não é apenas, mas é extremamente importante, porque senão em pouco tempo o oxigênio destrói aquele ferro do carro todinho, né, com a formação de ferrugem. Pessoal, até aí tá tranquilo? Até aqui tá tudo certinho. Como é que nós estamos? Olha lá, eu tenho aqui, ó. Pronto. Eu quero agora um entendimentozinho de vocês para que a gente veja essa soluçãozinha aqui, ó, do sulfato de cobre. Inclusive é fácil de conseguir, né? Nas casas de piscina, você tem esse material aqui sendo utilizado, né? Em processos de tratamento da água aí para piscinas, né? Em casas que vendem produtos para piscinas, essas coisas todas, você encontra facilmente isso aqui. Pois bem, foi colocado, vamos ver a legenda aqui, ó. Em A, observa-se o sistema reacional inicial, a lâmina de alumínio na solução contendo íons cobre. Pois bem, essa solução, como ela está bem azuladazinha aqui, íons cobre, que pode ter sido preparada com sulfato de cobre. Né? Aí eu tenho, o que é que acontece aqui? Pessoal, o que é que vai acontecer? Quem é? Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se o pessoal consegue responder, consegue entender. Essas perguntas são para alinhar o nosso raciocínio. Vê lá, quem é que tem mais facilidade para perder elétrons? Alumínio, olhando pela nossa tabela aqui do lado. Alumínio ou cobre? Cadê? Quero que alguém me ajude aí, o professor. Ajuda o professor aí. Alumínio. Oi? O alumínio. O alumínio tem mais facilidade para perder elétrons. Boa, foi Juliana. Opa, Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia. Isso significa dizer que se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o alumínio, digamos que isso seja um alumínio, se eu pegar o alumínio e colocar perto de cátions, cobre, alumínio neutro, que tem seu elétron, e colocar perto do cobre, do cátion cobre, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a transferência de elétrons do alumínio para o cobre. É o que ocorreu aqui, ó. O alumínio na forma metálica, a chapinha metálica de alumínio, ela encontra-se no estado neutro. Está com seus elétrons, o alumínio. Mas a soluçãozinha aqui, ó, esse azulado dessa água que está aí, dessa solução aquosa, são cátions de cobre. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? O 2+. Aí o que é que vai acontecer? Como o alumínio ele tem mais facilidade em perder os elétrons, o que é que vai ocorrer? O alumínio vai perder elétrons para os cátions cobre. E qual a consequência disso? Os cobres, que vão ganhar, ó, cada íon cobre vai ganhar 2 elétrons, vai ficar estável, neutro, não é? Vai ficar neutro, neutralizou. Ele é 2+, se ganhar 2 elétrons, ele vai ficar o quê? Vai ficar neutro. E ele, na forma neutra, ele forma um metal cobre. Não fica dissolvido na água, forma um metal. Quando você tem um metal no estado neutro, não é um cátion, ele está na forma metálica, formado por tais ligações metálicas. É esse pó avermelhado aqui, ó. Tá vendo? É essa aparência de pó aqui. O que é isso? É o cobre. Cobre que ficou neutro ao ganhar elétrons de quem? Do alumínio. Porque o alumínio, entre alumínio e cobre, o alumínio, ó, tem uma tendência muito maior em quê? Em perder os elétrons. Quando você olha aqui, ó, o alumínio está acima. Olha o alumínio aqui, ó. Ele está acima do cobre, tá vendo, ó? Quer dizer que o alumínio tem uma tendência bem maior, uma facilidade bem maior em perder o elétron do que o cobre. Aí por isso que a solução vai mudar de cor. Por quê? Porque esse azulado é por conta dos cátions cobre. Mas os cátions cobre irão ganhar elétrons da tirinha de alumínio, não é? E, consequentemente, os cátions que dão a tonalidade azulada irão passar para o estado neutro. No estado neutro, ele não fica dissolvido,
ele fica impregnado, porque ele está no estado metálico agora, né? No estado sólido, formado por ligações metálicas. Então, pessoal, são essas situações que nós vamos ter que observar, né? Olha a reação aqui do livro, ó. Pessoal, alguém colocou uma mensagem aqui. Boa pergunta. Graziele perguntou aqui. Professor, em algumas situações do cálculo de inox, eu preciso zerar. Sim, eu só não irei considerar o zerando, quando eu estiver falando de um íon composto. Um íon composto. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui atrás de mim. A pergunta que Graziele fez foi extremamente importante. Vou tentar tirar esse reflexo aqui. Ok. Não tirou. Acho que agora dá. Por exemplo, aqui, ó. Pessoal, digamos que você receba. A pergunta foi feita por Graziele, mas ela é bem coerente e eu quero levar essa informação para todos. Veja, quando eu tenho uma situação como essa aqui, ó. Olha lá, H2SO4. Deixa eu tentar tirar esse reflexo, que ele não entrou. H2SO4. Veja que eu não tenho nenhum sinal de carga aqui, ó, na substância. Isso significa dizer que a substância como um todo, ela é neutra. Portanto, quando eu for somar os NOx de todos os elementos, o resultado será igual a zero. Resultado será igual a zero. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, vamos calcular. Tá dando para ver aí direitinho, Juliana? Tá, né? Pronto. Vamos calcular o NOx. Pela regrinha, oxigênio é quanto? -2. Quantos oxigênios eu tenho? 4. 4 vezes -2. -8. Pela regrinha lá, hidrogênio. Hidrogênio é da família 1, da família lá 1, né? Está na família dos metais alcalinos, embora não seja um metal. E o hidrogênio, ao se ligar com um não metal, nas ligações covalentes, ele vai perder o elétron para esses não metais. Ele vai ficar um pouco afastado. Não é? O termo correto não é perder, mas ele vai se afastar. Ou seja, o hidrogênio ligado a não metal, o NOx dele é +1. Aí vai ficar +1 vezes 2. +1 vezes 2 igual a +2. Aí pronto. Como a minha substância no começo, respondendo a pergunta lá, como a minha substância no começo, ela não tinha carga nenhuma, não era um íon, era uma substância neutra, então o somatório aqui, ó, vai ter que ser igual a 0. Então vai ficar +2 com -8. Cuidado com os sinais, né? Vai ser igual a -6. Para que eu zere, o x tem que ser igual a +6. Então, se eu botar um +6 aqui, ó, aí +6 com +2, +8. +8 com -8, aí zerou. Por que zerou? Porque no começo, ó, olha o que é que eu tinha. A minha substância não é um íon. Aí tem que zerar. Mas se a minha substância fosse um íon, por exemplo, olha lá, NO2-. Olá, Graziele. Veja que agora eu já começo falando de quem? De uma carga existente, de um íon. É um íon composto. Então, o resultado da soma dos NOx tem que ser igual à carga que o íon apresenta.
Ou seja, eu vou somar os NOx e o resultado terá que ser igual a -1. Então, nesse caso aqui, ó, como é que vai ficar? Pessoal, preste atenção aqui, mas coloque o nome também aí no chat, tá bom? Como é que vai ficar aqui? Olha lá. Oxigênio é quanto mesmo? Oxigênio, ó, fica se repetindo. As regrinhas existem, mas são regrinhas muito fáceis. Oxigênio, -2. -2 vezes 2, -4. Aí, qual o valor que eu tenho que colocar aqui, ó, para o nitrogênio, para que somado com -4, o resultado seja igual à carga que o íon estava, que é -1. O que eu recebi logo no começo? Então, aqui, ó, você pode fazer rapidamente, né, na cabeça, ou então você monta a equação. Então, vai ficar x menos 4 igual a -1. X vai ser igual a... Passa para lá, né, ó. X vai ser igual a mais 3. Pronto. Se eu colocar o valor de x aqui, ó, igual a mais 3, resolveu. Então, Graziela, nos respondendo, né? Quando é que zera? Quando é que eu faço a soma dos NOx zerar? Quando eu estou falando de uma substância neutra, né? Quando eu estou falando de um íon, quer seja um cátion, quer seja um ânion, um íon composto, aí eu tenho que considerar que a soma será igual ao valor da carga apresentada. Como tem lá no exemplo do livro, que eu comentei, né, na gravação lá do vídeo dessa semana. Ok, pessoal? Então, veja, ao longo dessa semana, né, da próxima semana, no caso, nós vamos continuar com essa temática de número de oxidação. Nós vamos falar sobre a questão lá de como calcular os NOx em meio a uma reação química, para saber quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. E no final de tudo, quando tiver bem sedimentado essa ideia, nós vamos aprender como fazer um balanceamento por meio dos valores de NOx. Por quê? Porque tem algumas situações de balanceamento que aquela forma tradicional que a gente utiliza, ela não ajuda a encontrar a resposta. Tem que fazer usando a oxirredução. Então, pessoal, fiquem atentos aí a esses raciocínios. Próxima semana continuaremos com essas ideias e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Né? Só poderia ser melhor se estivéssemos pessoalmente, mas iremos voltar no momento adequado, com segurança, com tranquilidade. Tá certo? Então, tchau, tchau. A qualquer momento, vou encerrar aqui, né? Às vezes não dá nem